E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, revogou nesta quinta-feira a prisão domiciliar de Andréa Neves, irmã do senador Aécio Neves do PSDB. A decisão atinge também o primo do tucano, Frederico Pacheco, e o ex-assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB, Menderson de Souza. O ministro Marco Aurélio ainda revogou o uso de tornozeleira eletrônica. Para o magistrado, a medida consiste em uma prisão mitigada e que, como eles foram denunciados em coautoria com Aécio, não se justificaria a manutenção do status. Andréa, Pacheco e Menderson foram denunciados em junho pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva. Eles estariam envolvidos em um esquema de propina relacionado à JBS. E sobre este caso, há um complemento, porque o Marco Aurélio determinou a quebra do sigilo bancário fiscal do senador Aécio Neves, uma medida que abrange o período de 1º de janeiro de 2014 a maio de 2017. Os outros investigados também tiveram o sigilo bancário fiscal quebrado. E aí, juntando tudo isso, Vera, dá para dizer que essa é uma decisão confusa do ministro Marco Aurélio, ou não foi precisa, e em que medida isso prejudica ou beneficia Aécio Neves no meio do processo? Ele dá uma no cravo e uma na ferradura, né? Para não parecer que tá amaciando com ninguém. Mas, na verdade, confusa era a situação anterior, na qual o principal acusado, que é o senador, está livre e os coautores, que têm, portanto, menor responsabilidade, estão cumprindo uma prisão preventiva. Prisão preventiva e depois transformada em domiciliar. A gente sabe que isso se deve ao fato de que ele é senador, está protegido pelo mandato, mas de fato você tinha a lei sendo aplicada com pesos muito diferentes aí. O que tem de ser feito e urge ser feito e não se sabe por que não foi feito ainda? O Aécio foi denunciado há meses já. A PGE apresentou a denúncia contra ele, a irmã, o Frederico e todo esse pessoal no dia 3 de junho deste ano. Não há nenhuma razão objetiva, não há sobrecarga de trabalho, não há falta de agenda, não há nada que justifique a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é a que julga esse caso, com o ministro Marco Aurélio como relator, não ter ainda analisado, apreciado a denúncia para dizer se eles vão ser réus ou não. É o primeiro passo para abrir a ação penal efetivamente. Então você veja que eles vão tomando decisões nesse processo, decisões em cima de decisões, sem que eles ao menos digam se as pessoas são réis ou não. É o primeiro passo. Aquela decisão anterior, que foi reformada, que deu todo aquele pano para a manga, talvez não tivesse dado toda aquela confusão se eles tivessem feito primeiro o que tem de ser feito primeiro. Ou seja, analisar a denúncia, transforma o senador Aécio Neves em réu, se achar que tem elementos para isso, sua irmã em ré, o tal do primo em réu, todo mundo, e aí você julga o processo. O Supremo não consegue cumprir os procedimentos básicos de uma ação penal. É impressionante. E aí, Andreasa? A gente vai falar sobre essa votação bizarra em curso agora no Supremo hoje? É que ela ainda não está concluída, né? Ainda não Acho que tem. a gente tem aqui, mas ela tá ainda sem definição, porque tá acontecendo. Por que eu perguntei? Porque as coisas têm a ver, né? O Supremo se comporta, tanto quando o plenário se reúne, como nesse caso agora, quando em decisões monocráticas ou decisões da turma, se comporta como um mestre de obras de puxadinho. Em vez de enfrentar as questões decisivamente e sempre escapando ao texto constitucional, ou quase sempre. O que está em curso hoje é isso. Então a Vera tem razão no caso da Andréa Neves e dos demais coadjuvantes do suposto esquema do Aécio Neves. Se o cara está livre, ainda que protegido, resguardado pela sua condição de senador da República, não faz sentido que os coadjuvantes na trama tenham restrição de liberdade. Não faz sentido. Mas por que estamos aqui? Porque o Supremo não enfrenta a questão completamente. Porque, desculpem, vênia máxima, porque rebola diante dos fatos, porque contorna. O que está acontecendo hoje é mais uma vez isso.
Então deixa só, antes de passar a bola aqui pro Madu, deixa eu só situar então o nosso ouvinte em função disso. O Supremo retomou essa discussão hoje sobre a possibilidade de, no caso específico aqui, se a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pode ou não revogar as prisões dos deputados estaduais Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Essa discussão é um debate sobre a interpretação dos artigos 53 e 27 da Constituição, que trata da inviolabilidade penal apenas de membros do Congresso Nacional, e o segundo estende a imunidade dos parlamentares federais aos estaduais. O placar nesse momento é 4-3. Confirma isso, Matheus? 4-3 para que não seja permitida a revisão dessas prisões. Então, nesse momento, o voto do ministro Celso de Mello. Então, só para situar o nosso ouvinte, o Andreasa faz o cruzamento dessas histórias. Então, é isso que acontece nesse momento no Supremo. Quer dizer, Madu, algo? Vamos lá. Não, recuperando essa história do puxadinho do Andreasa é muito boa, porque o nosso Supremo, ele é especialista em puxadinho, Andreasa, obras sem alvará, né? Tá transformando a nossa Constituição, o nosso sistema legal num barraco de favela. Basta lembrar o caso do Renan Calheiros da mesa do Senado, lá quando ele se recusou a receber o oficial de justiça, quando no caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando eles mantiveram os direitos políticos dela, né, ao arrepio da lei, né, o próprio voto agora da juíza Carmen Lúcia, o voto gaguejado e escorregadio. Então o Supremo é useiro e vezeiro em fazer puxadinhos. É preciso realmente que a Secretaria de Obras interdite, né? Vá lá e dar o auto de infração, como eles fazem. Se eu resolvo fazer uma obra lá no meu apartamento, ou você aí na sua casa, com certeza vai bater o fiscal lá e vai nos autuar, né? Vai nos multar, mas vai lá no Supremo, que é cheio de puxadinho, né? Cheio de obras irregulares, fica por isso mesmo. Se é para fazer justiça nesse caso, o correto era também o Aécio Neves estar usando pelo menos a tornozeleira eletrônica para se fazer justiça, assim como estavam os seus, digamos assim, os seus comparsas. Mas não, né? O Aécio Neves livre, leve e solto, então você vai fazer a justiça na contramão, a justiça inversa, né? Então, já que completem-se todos, né? Já que não existe justiça para ninguém, que todos fiquem à vontade, fazendo o que bem quiserem e dane-se a lei. Vera, como eu puxei o assunto da votação de hoje, quer comentar algo sobre esse caso? Que envolve, aqui especificamente a Alerj, mas se estende a outros casos, né? Pois é, uma coisa complexa, porque eles estão simplesmente dizendo que o artigo 27 da Constituição, que estende aos deputados estaduais todas as imunidades e inviolabilidades que são cabíveis aos federais, simplesmente não vale nesse caso. Então, isso também é um puxadinho, né? Eles estão fazendo uma espécie de grilagem da Constituição. A Constituição está valendo uns pedaços, não vale outros, ao bel prazer da situação. Porque, mano, né? Tudo bem, eu acho esses artigos todos, eu acho que todas essas inviolabilidades e imunidades deveriam ser revistas. A gente não vive mais num regime de exceção que justifique deputado ter tanta excepcionalidade no cumprimento da lei quanto o resto dos mortais. Isso valeria para protegê-los de regimes de exceção, regimes ditatoriais, que não é o caso atualmente no Brasil. Mais uma vez que existem, os artigos devem valer, né? Porque não foram revogados, é o óbvio. Mas o Supremo aparentemente está revogando o artigo 27 para este caso específico. Talvez para outras assembleias ele continue valendo. Vamos ver. Mano, André. Pois é, porque o Supremo, nesse caso, está, portanto, legislando, né? Criando, fantasiando leis com base em casos concretos. Então, é o Jorge Pisciani, segundo a sociedade, um vagabundo incontroverso. Então, esqueça-se a Constituição, cana no cara. No caso do Aécio Neves, senador da República, muitas pressões políticas, um cara importante, foi candidato a presidente, aí aqui a Constituição vai servir. Não dá para ser assim, entendeu? A Raquel Dodge, janotizando, o que comprova a tese de que o janotismo independe do Janot, é um estado mental, é um dado da cultura na Procuradoria-Geral da República. Ela apresentou esta questão que estão votando agora, relativamente à Alerj, alegando a situação excepcional da corrupção no Rio de Janeiro.
uma categoria jurídica inexistente, a situação excepcional. Então, porque há uma situação excepcional e de fato há corruptiva no Rio de Janeiro, nós vamos ter um tratamento excepcional da Constituição? O que é isso? Justiçamento jurídico? Como é que a gente vai explicar para quem está estudando direito que existem 2 artigos cuja combinação, o 53 e o 27 da Constituição, cuja combinação impede que um parlamentar federal ou estadual seja preso, porque o que serve para um serve para outro, a não ser em caso de flagrante, que isso não está valendo, que isso vale um dia, não vale no outro. Isso tem nome, isso se chama insegurança jurídica, isso é chicana, isso atende à pressão das ruas. Não é assim que se cultiva o espírito das leis num país. Mas peraí, Andresa, não existe só pressão das ruas, não. Existe pressão também interna da classe política, do próprio judiciário. A pressão não é só das ruas, não. A pressão das ruas até seria, pelo menos eu acho, dessas todas aí, a mais benfazeja, né? Porque é da sociedade. Agora, e a pressão interna da classe política? A pressão interna de elementos do judiciário? Nesse caso eles até que estão votando contra a pressão dos políticos, mas no caso porque é isso que o Andresa falou, são políticos mais fraquinhos, a Assembleia do Rio, não tem muita, né? Mas eles sabem coisas, eles sabem coisas.